Boa noite aí a todo mundo, a graça e a paz de Jesus a vocês. Esse ano nós começamos aqui na IBAB, especialmente a nossa juventude, nós começamos estudando o livro do Eclesiastes, o livro mais indigesto da Bíblia Sagrada, o livro que eu chamei de o livro mais mal-humorado da Bíblia. Salomão, que escreveu Eclesiastes, os estudiosos dizem que ele muito provavelmente escreveu Cantares de Salomão na sua juventude, o Cântico dos Cânticos, que é um livro, uma palavra de exaltação ao prazer, ao amor, ao romance, ao prazer conjugal e à alegria do prazer do corpo e de amar uma mulher ou desfrutar o máximo possível disso que a gente chama viver em amor. Ele escreveu o livro dos Provérbios na meia-idade, quando ele era um camarada preocupado em fazer a vida funcionar. Ele estava querendo empreender e fazer sucesso, ele queria ser grande, e ele compilou a sabedoria universal no livro de Provérbios, de como é que se vive de uma maneira adequada, e ele escreveu o livro do Eclesiastes, ou Corelê. Ele escreveu esse livro do Eclesiastes já na velhice, quando ele, já em idade avançada, chegou a um ponto de desencantamento, de desilusão, um ponto de abandono da esperança, ou quase de um grande cinismo diante da vida. E, por que não dizer, eu acho que o Salomão escreveu o Eclesiastes num momento ou numa hora em que ele curtia um profundo down existencial e um profundo arrependimento de onde a vida dele havia chegado. Por quê? Porque esse Salomão é um cara extraordinário. Ele começou bem demais. Para começar, ele teve berço, foi filho do rei Davi. Salomão foi filho de Davi e filho do grande romance de Davi. Estranhamente, a Bíblia tem essas histórias, né? Davi teve uma amante chamada Batseba, matou o marido dela para ficar com ela, e o primeiro filho de Davi com Batseba morreu por uma questão de uma disciplina ou de um peso da mão de Deus na vida daquela criança e na vida do próprio rei Davi. Mas depois, Davi teve com Batseba um outro filho chamado Salomão, e é justamente o filho Salomão que Davi tem com o grande amor da sua vida, que é Batseba, é que vai herdar o reino de Davi. Davi, você sabe, foi o homem segundo o coração de Deus, o homem mais extraordinário da Bíblia Sagrada, e o homem que deu o tom para a entrada de Jesus no cenário da história da humanidade, porque Jesus entra em Jerusalém aclamado como filho de Davi, e Jesus recebe glórias e hosanas ao filho de Davi. Davi é o cara mais extraordinário da Bíblia Sagrada, o homem segundo o coração de Deus, e Salomão é o filho de Davi. Salomão assume o reino de Israel, e nunca na história de Israel o reino foi tão próspero, foi tão abençoado, foi tão rico, foi tão bendito entre todas as nações, e nunca houve um homem tão bem sucedido na sua vida como Salomão. Salomão, se ele fosse vivo, e se ele vivesse nos nossos dias, e se ele fosse cristão, por exemplo, Salomão, ele certamente frequentaria as nossas celebrações, e ele estaria aí no meio de vocês, ou no meio de nós, levantando a mão ao céu e dando glórias a Deus. Ele seria um cara muito piedoso, ele seria um cara de oração, ele seria um cara dadivoso, generoso, ele investiria na vida de muita gente, teria algumas coisas boas com ele. Salomão, se ele fosse vivo hoje, ele certamente dirigiria uma Ferrari, ele certamente seria prêmio Nobel de alguma coisa. O Salomão, se ele tivesse vivo hoje, ia estar catando a Angelina Jolie ou coisa parecida. Salomão, se ele fosse vivo hoje, o Steve Jobs ia pagar pau para ele. O Salomão, se ele fosse vivo hoje, ia ser dono do passe do Neymar e do Ganso, e do Lucas também. O Salomão, se fosse vivo hoje, ia ser dono do Barça. O Salomão, se ele fosse vivo hoje, o Salomão ia ser capa da Exame, capa da Caras, ele ia estar no castelo de Caras
cuspindo no castelo de Caras, porque ele ia ter o mundo a seus pés, ele ia ter mais popularidade que o Obama, ele seria mais aclamado do que o Lula, ele teria mais influência no Twitter do que o Rafinha Bastos. Se o Salomão fosse vivo hoje, bom, ele seria o cara. O Salomão seria o cara. Mas se o Salomão fosse vivo hoje, também, ele teria catado todas as mulheres que ele pudesse catar, porque ele catou 700 oficialmente e 300 em atividade extracurricular. Ele teve 1000 mulheres, Salomão. Ele seria provavelmente presidente da maior potência mundial, e ele investiria a grana do império dele em armamento militar, em energia nuclear, em armas nucleares. Ele estaria certamente comandando uma invasão ao Iraque, ao Afeganistão, ele estaria invadindo tudo que ele pudesse. Se o Salomão fosse vivo hoje, ele ia ser trilhardário, ele ia ser o dono do dinheiro do mundo, ia estar comprometido com todas as forças e potências econômicas do nosso mundo. Interessante que na Bíblia Sagrada, Deus diz assim que o rei de Israel não poderia acumular cavalos, leia-se exércitos, mulheres, leia-se mulheres, e dinheiro, ouro, cavalos, ouro e mulheres. O Salomão, ele teve 1000 mulheres, ele teve o exército mais poderoso de toda a história de Israel, e nunca o reino de Israel foi tão rico quanto no tempo de Salomão. Se Salomão fosse vivo hoje, ele se esqueceria de Deus. Se Salomão fosse vivo hoje, ele teria ido passar o carnaval em Salvador, ele teria ido na apoteose da saída do Ileaê, ele teria tomado um banho de água de um pai de santo qualquer em Salvador, ele teria buscado a bênção desse pai de santo, ele teria sacrificado alguma coisa para Iemanjá, para Exu, ou para qualquer caboclo lá, ele teria lavado a escadaria do Bonfim, ele teria fitinha do Bonfim no pulso, ele frequentaria os terreiros, ele iria nas festas de Iemanjá, e eu não tenho a menor dúvida de que se Salomão fosse vivo hoje, na velhice dele, ele ia incorporar espíritos e ia dar uma de Chico Xavier. Isso explica o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis na sua Bíblia Sagrada. Você se lembra que Salomão, quando ele começa a vida dele, e ele assume o trono no lugar do pai dele, ele tem um encontro com Deus, e Deus diz a ele: peça para mim o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão pede sabedoria, e por isso ele é identificado como o homem mais sábio da história da Bíblia Sagrada. E ele começa muito bem, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Salomão, ele tem tantas mulheres, e as mulheres que ele teve perverteram o coração dele, e ele se afastou do Deus de Israel, e ele construiu altares e postes ídolos e terreiros. Digamos, se fosse hoje, Salomão teria sido o maior empreendedor de centros espíritas e terreiros de macumba e de feitiçaria do nosso país. Salomão teria enchido essa nação de ídolos e demônios, e teria se curvado diante de todos eles, inclusive teria incorporado alguns. É assim que termina a vida de Salomão, mas o último ato é um ato em que Deus está diante dele e faz questão de dizer que o balão mais inflado da Bíblia Sagrada foi murchado pelo alfinete do céu. O Salomão tomou um bloco no @Todo-Poderoso, e Deus suspendeu a página dele do Facebook, rasgou a página em que ele estava na revista que os anjos liam lá no céu, e murchou o balão dele radical e disse: olha, o teu reino será entregue ao teu servo, e eu só não faço isso enquanto você está vivo, por amor ao teu pai Davi. O Salomão, antes de morrer, ele tem uma conversa seríssima com Deus, e é por isso
que o Salomão encerra o livro do Eclesiastes dizendo: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que cheguem os anos a respeito dos quais você diga: eu não tenho neles contentamento, eu não tenho neles alegria, a minha vida eu joguei no lixo, eu perdi tudo o que eu poderia ser e tudo que eu poderia ter, eu deixei de fazer e de ser tudo o que Deus queria que eu fosse e que eu fizesse. Por isso, se Salomão fosse vivo hoje e estivesse aqui hoje à noite, ele diria para você: lembra-se do seu Criador agora, hoje. Hoje, agora, lembre-se de Deus agora, porque a vida passa muito rápido, muito rápido. Quando eu leio o Salomão dizendo: lembre-se do seu Criador hoje e agora, eu lembro do encontro que eu tive na minha sala ali em cima, com uma moça linda, maravilhosa, rica, bem-sucedida na carreira, casada com um cara ajeitado assim, rico, bem-sucedido na carreira, e ela sentou-se na minha frente e disse assim: pastor, eu vou me divorciar. E eu disse: por quê? Ela disse assim para mim: porque eu não quero chegar nos meus 70 anos e perceber que a vida escorreu entre os meus dedos. Eu lembrei da antologia poética do Pablo Neruda. Ele diz assim na antologia poética do Neruda: confesso que vivi. Eu falei para ela: o que você quer é chegar aos 70 anos e escrever e declarar como Neruda: confesso que vivi. Ela falou: é isso aí, pastor, você pegou. Eu falei: então como é que você vai saber aos 70 anos se você viveu ou não viveu? Ela falou: não sei. E você? Eu falei: também não sei. E eu comecei a pensar nisso. Como é que eu vou chegar no fim da minha vida com os meus 70 anos e eu vou dizer assim: eu confesso que eu vivi. Vivi, não me arrependo. Se eu tivesse que viver de novo, eu viveria exatamente do jeito que eu vivi. Eu vou chegar no fim da minha vida e eu tenho certeza que eu não vou ouvir Deus dizer para mim: Ed, você perdeu, você ganhou o mundo todo, mas você perdeu a sua alma, perdeu a sua vida. A vida para você é um vazio, e você sabe que é um vazio. Como é que eu vivo de tal maneira que quando eu chegar em 70 anos, nos meus 70 anos, que aliás eu espero que sejam 170, do jeito que a medicina vai, quando eu chegar bem velhinho mesmo, que eu diga assim: eu vivi, eu aproveitei a vida que Deus me deu, eu vivi. E eu cheguei à conclusão que no último dia, no tribunal da sua consciência, você vai ter que responder 4 perguntas. Eu vou terminar com elas. 4 perguntas. Você sabe que eu sempre pensei assim, que as pessoas quando morressem, elas morriam assim, ó. Mas não, as pessoas morrem assim, ó. É um movimento de inspirar, aí não solta mais. Morreu. Quando você estiver fazendo assim, ó, você vai ter que responder 4 perguntas no tribunal da sua consciência, porque Deus vai fazer questão de aparecer lá e você vai ter que responder. As 4 perguntas que eu acho que Deus vai fazer para a gente nesse tribunal da nossa consciência, para a gente chegar à conclusão se viveu ou não viveu. A primeira delas é: onde está Deus? Onde está Deus? Porque nessa hora, companheiro, você está aqui, ó, na pontinha do abismo, e aqui, daqui para lá tem a escuridão. Daqui para lá tem a escuridão. Alguém sabe aqui onde fica o céu? Como é que é o inferno? Alguém sabe aqui como é que é a vida pós-morte? Como é que é o corpo que a gente vai ter na ressurreição? Se o céu vai ser mesmo essa chatice de ter que ficar em volta do trono cantando santo, 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 santo. Alguém sabe como é que é esse negócio? Daqui para lá é escuridão. Daqui para lá você só tem uma coisa para dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e se jogar e ir embora. E se você nessa hora não souber quem é esse Pai, eu vou lhe dizer uma coisa: você está na beira do desespero mais absoluto que a alma humana pode experimentar.
Por isso, nesse tribunal aqui da consciência, no último respiro, no último suspiro, você vai ter que responder onde está Deus. E a única resposta que você pode dar é: Deus está aqui, porque Jesus está segurando a minha mão. O Deus da minha invocação foi Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Eu vivi para Jesus e eu conheci Jesus. Jesus me conheceu. Eu ouvi a voz de Jesus, eu seguia Jesus. E Jesus sabe o meu nome, sabe que eu sou ovelha dele. É a única resposta que a gente pode dar. Onde está Deus? Deus está aqui agora segurando a minha mão, porque eu vivi para Jesus a minha vida toda. Segunda pergunta que você vai ter que responder é o seguinte: que tipo de gente você se tornou? Sabe por quê? Porque no último suspiro Deus vai botar um espelho bem na sua cara e você vai ter que olhar para a sua cara. Você vai ter que olhar para a sua cara. Eu vou te dizer uma coisa: o mundo de Deus não acaba em pizza. O mundo de Deus não acaba em pizza. Deus não está de sacanagem, Ele não pactua com sacanagem no mundo. No mundo dele não acaba em pizza. Por isso é que o Salomão diz assim, ó: lembra-se de Deus hoje, porque Deus vai trazer a juízo tudo o que for feito. Então Deus vai botar um espelho na sua cara, você vai ter que olhar para o espelho e vai ter que dizer que tipo de gente você se tornou, se você tem vergonha da gente, do tipo de ser humano que você se tornou. Se você vai deixar um nome para os seus filhos, daqui a 30, 40, 50 anos, a minha filha entrar num lugar e falar: eu sou filha do Ed René. O que vai significar isso para ela, para o meu filho, para os meus netos? Que tipo de ser humano eu me tornei? Sabe que tem uma história muito engraçada do presidente Lincoln. Diz que ele ia atender um camarada, aí o camarada chegou, a secretária entrou e falou: presidente, o sujeito que o senhor vai atender já chegou. Aí diz que o presidente olhou assim pelo vão da porta e falou para a secretária: eu não vou atender o cara não. Falou: senhor presidente, o senhor me desculpa, mas por que razão o senhor não vai atender o homem? Falou: porque eu não fui com a cara dele. Falou: mas senhor presidente, o senhor me desculpa, mas que culpa tem um homem de ter a cara que tem? Ao que o presidente Lincoln teria respondido: minha filha, depois dos 40, todo homem tem culpa de ter a cara que tem. Então você tem que escolher a sua cara agora na sua juventude, porque não tem botox e reboque que resolva. Não é puxando que dá jeito. A Bíblia Sagrada diz que é o coração, a paz e a alegria do coração que dá beleza para o rosto. Porque tem uma coisa que não há cirurgia plástica que ofereça para um ser humano. Sabe o que é? Brilho nos olhos. E não tem médico nenhum que possa fazer uma cirurgia para colocar vergonha na cara de ninguém. Por isso é que a gente tem que escolher que ser humano a gente vai ser. Isso eu aprendi com o meu professor. Ser humano não nasce pronto não, ele escolhe, ele vai se formando, ele vai se fazendo. Ou melhor para nós, ele vai se deixando fazer por Deus. Ser humano não nasce pronto não, quem nasce pronto é bicho. Então meu professor falou assim, tu pega um gatinho, pequenininho, coloca uma caixinha de terra e um pires com leite. O que o gatinho faz? Bebe o leite, faz cocô na terra e depois joga a terra em cima do cocô. Agora tu pega um garotinho pequenininho, bota uma caixinha de terra e um pires com leite. O que ele faz? Dá uma porrada no leite, come a terra e faz cocô no pires. É isso. Porque ser humano não nasce pronto. Ser humano vai se fazendo. O ser humano vai se construindo ao longo da vida. E a gente lá naquele último suspiro vai ter um espelho na nossa cara. E a gente vai ter que olhar para a cara que a gente tem. E a gente vai dizer assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu vejo na minha cara as marcas da tua graça. Porque pela tua graça eu sou o que sou. Porque o Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor reescreveu as minhas histórias, o Senhor curou as minhas feridas, o Senhor moldou o meu caráter. O Senhor orientou as minhas decisões. Eu te agradeço a cara que eu tenho. Eu te agradeço o nome que eu tenho. Um nome que honra o Senhor e que reflete a beleza do teu filho. É isso que a gente tem que responder. Terceira pergunta que você vai ter que responder é: onde estão as pessoas que te amam? Onde estão as pessoas que te amam? As pessoas que te amam, elas te amam há quanto tempo? Em 20 anos? 30 anos? 40, 50 anos, ou as pessoas que amam você, elas amam você tem uma semana.
Porque está cheio de gente que é amada há uma semana. Cheio de gente. Está cheio de igreja que tem um amor fraterno maravilhoso, mas dura um ano, dura um mês. Onde estão as pessoas que amam você? A única resposta que você pode dar nessa hora é: estão aqui. E daqui a um segundo, quando eu me for e eu estiver para ser sepultado, as pessoas que me amam e que eu amei estarão aqui, chorando a minha morte e agradecendo a Deus pela minha vida. Onde estão as pessoas que você ama? Ninguém vai chegar no leito do hospital e vai chamar a esposa, por exemplo, eu falar: Silvia. Aí ela vem e fala: meu amor, eu digo: me dá a chave da BMW. Ninguém quer morrer com chave de BMW na mão. Só uma besta quer morrer com a chave de BMW na mão. Mas na hora da morte, até a besta tem um lampejo de lucidez e pede a mão da mulher, do filho, do neto, aonde está todo mundo. E o que eu quero ouvir nessa hora? Está todo mundo aqui, papai. E eu quero levantar a minha cabeça e olhar o meu quarto cheio. E eu poder fazer como Jacó, abençoar um por um dos meus filhos, dos meus netos, e me despedir deles, olhar bem dentro dos olhos deles e dizer: eu honrei a Deus com a minha vida, e eu estou indo pelo caminho de todos os mortais. Agora vocês sejam homens, sejam mulheres decentes e vivam para Deus e glorifiquem a Deus. Aí a gente se despede em paz com um até logo. Onde estão as pessoas que você ama? Quem são os seus parceiros? Quem são os seus amigos? Seus amigos te levam para o bem ou te levam para o mal? Com quem você vai casar, minha filha? Com essa tranqueira que você arrumou? Com quem você vai casar? Você vai casar com alguém que é apaixonado por Jesus? Você vai casar com uma mulher que quer dedicar a vida no reino de Deus, para glorificar a Deus e para servir a Deus? Ou você vai casar com alguém que tem um projeto de vida pessoal salomônico? Com quem você vai aliançar a sua vida? A última pergunta que você vai ter que responder é: o que você fez para fazer com que o mundo à sua volta tenha se tornado melhor do que era antes de você chegar? O que você fez? Eu me lembro um dia que eu estava num velório lá, eu era pastor em Jundiaí, numa igreja, morreu um cara do bem, morreu um homem de Deus. E eu ali, 2 horas da manhã, 3 horas, se você já ficou a noite toda num velório, você sabe que lá pelas 3 horas é velório mesmo, porque o pessoal já foi embora, o pessoal já contou as piadas que tinha que contar, tem uns 3 caídos para lá dormindo, o café já esfriou, as bolachas tudo já acabaram na bandeja, está aquele negócio velório. E eu ali do lado do como é que chama? Então, é isso aí. Eu ali do lado, e 2 carinhas comigo da igreja. Eu falei assim para eles, também 3 horas da manhã o cara quer fazer filosofia, não funciona, bicho. Eu falei assim: o que vocês 2 querem deixar quando estiverem aqui, ó? Aí um deles respondeu assim: eu quero deixar uma família vivendo confortavelmente. Se fosse hoje, eu teria respondido: a Casas Bahia te ajuda, bicho. Casa Bahia te ajuda. Teu projeto de vida é esse? Formar um filho doutor, comprar forno micro-ondas, máquina de lavar louça, ter casa própria, casa na praia e ter um carro legal? Teu projeto de vida é esse? Que bosta de projeto de vida é esse que você tem? Egoísta, hedonista, pequeno, preocupado com você, com a sua famíliazinha, que é isso? Vivendo num país como o nosso, num mundo como o nosso. Hoje de manhã eu estava aqui, fiquei chocado, aliás, estou chocado, estou em estado de choque. Eu ouvi o Antônio Carlos Costa falar sobre o movimento Rio de Paz no Rio de Janeiro, sobre segurança pública, número de homicídios no Brasil, sistema correcional, sistema judicial, a corrupção da polícia.
A maneira como o pobre é tratado nesse país, o colarinho branco nadando de braçada, acabaram de vetar o programa e a ficha limpa, uma bandalheira nesse país, e a gente querendo trocar de carro no fim do ano, e é isso? Como é que a gente devolve para Deus, para a vida, para o mundo, para o nosso próximo, as oportunidades que a gente teve de se formar, de estudar, de aprender, de ter competências, de ter horizontes relacionais, de ter riqueza, de ter recurso? Como é que a gente devolve isso? Porque no último dia Deus vai perguntar para a gente: o que você fez com tudo que eu te dei? Aí a gente diz assim: gastei tudo comigo mesmo, Deus. Aí a vida vazou entre os dedos. Agora eu queria dizer para você uma coisa, meu querido: pensa em Deus agora e hoje, porque passa rápido. Eu estava sentado ali ouvindo e sendo ministrado aqui, eu estava lembrando que eu sou do tempo que, quando eu tinha sua idade, não podia tocar bateria no templo, não podia bater palma. Quando eu tinha sua idade, a gente tinha uma liturgia de culto. É a tua também, não é não, Zé Bruno? Liturgia de culto nossa era com o hino do cantor cristão. Você não sabe nem o que é cantor cristão, bicho. Você pensa que cantor cristão é o Zé Bruno. Não é, bicho. Cantor cristão era o nosso inário. A gente abria lá no 317, ficava em pé e cantava 4 estrofes com estribilho. Era um negócio fantástico, meu. E não podia ter corinho na hora do culto. Não podia ter corinho. Não podia bater palma no templo, não podia ter bateria. Aí eu estou sentado ali, eu falei: meu Deus, foi rápido demais. Eu me lembro, primeira vez que eu subi no púlpito, sem paletó e gravata, um calor de não sei quantos graus em Santos, eu de gravata sem paletó, transpirando, pingando. Quando acabou o culto, veio um ancião da igreja, um diácono daqueles bem velhinhos, e bateu no meu ombro e disse assim: já não se fazem mais pastores como antigamente. Puta, foi mal. Falei: pá, eu sou um nada, cara, eu sou um nada. Meu Deus, eu não tenho respeito, eu profanei o santuário, sei lá o que eu fiz, bicho. Já não se fazem mais pastores como antigamente. Aí eu pensei no Rubens Lopes, assim, falei: cara, aquilo era aquilo era pastor, é eu, cara. Aí eu fui para casa e fiquei com aquilo: já não se fazem mais pastores como antigamente, não se fazem mais pastores como antigamente. Aí eu derramei meu coração diante de Deus e abri a Bíblia em Atos 13:36. Quando a Bíblia disse que Davi serviu a sua própria geração segundo a vontade de Deus, morreu e foi sepultado junto com seus pais. Aí eu entendi o que Deus estava me dizendo, e se eu tivesse podido, eu teria respondido aquele homem naquele dia que me disse: já não se fazem mais pastores como antigamente. Eu teria respondido: já não se fazem mais pastores como antigamente, porque já não se fazem mais pastores para antigamente. Já não se fazem mais igrejas como antigamente, porque já não se fazem mais igrejas para antigamente. Essa é a sua hora, essa é a nossa hora. Quem diria, eu jamais imaginaria o dia que eu ia chegar diante de um auditório como esse e falar assim: meu tempo está passando. Pelo amor de Deus. Se eu tiver, deixa eu benzer, se estiver na religião errada. Que não. Mas, meu querido, essa é sua hora, é sua hora. Lembra-se de Deus agora, sirva a Deus agora na sua geração, viva de modo relevante para a sua geração, ame a Jesus, comprometa-se com o reino de Deus, encontre parcerias decentes no reino de Deus, ame gente, se entregue para a gente, tenha amizades espirituais, case bem, construa uma família bonita, busque a Deus todo dia para você ter integridade, santidade, caráter, dignidade, que você ande de cabeça erguida, com brilho nos olhos na rua, e que você use todos os seus talentos para servir ao seu próximo e honrar a Deus e glorificar a Deus, que os homens vejam
a sua vida, as suas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Se o Salomão estivesse aqui hoje, eu acho que é mais ou menos isso o que ele diria para você, porque ele foi um cara que, quando fez as 4 perguntas, ou lhe foram feitas as 4 perguntas no tribunal da consciência dele, onde está Deus? Ele respondeu: Deus está, Velho Testamento comigo, está me dando uma ralada federal que eu jamais gostaria de estar ouvindo, e ele acabou de dizer para mim que eu fui reprovado na existência e que ele vai rasgar o reino e vai dar na mão de outro alguém. Quando Salomão teve que olhar no espelho e olhar para ele e dizer: que tipo de gente você se tornou? Salomão, você está pulando ondinha do mar para Iemanjá, Salomão, tenha vergonha na sua cara. Que tipo de gente você se tornou? Você se tornou um bicho comilão, que tudo que passou pela sua frente você engoliu para chamar de seu. Você foi um sujeito egoísta, que desprezou a Deus na sua juventude. Quando Salomão teve que responder: onde estão as pessoas que você ama? Onde estavam? Roubando o reino da mão dele. E o que é que você deixou, Salomão? Eu deixei um reino cheio de idolatria e de feitiçaria. Salomão, você perdeu. Moço, moça, lembra de Deus hoje, agora, para a sua vida não vazar entre os seus dedos, para quando chegar lá no último suspiro seu, você falar assim: Deus, para a tua glória, debaixo da tua graça, por amor a Jesus e na unção do teu Espírito, eu confesso que vivi. Amém.